Oi, pessoal. Então a gente está aqui para nossa para mais uma aula. Na sequência, então, a gente vai tratar, né, continuando essa parte de introdução de função, né, introdução às funções. A gente vai falar então de relação binária, né? Aqui nesse caso, a gente está tratando ainda de produto cartesiano, tá? Uma relação binária tem, de certa forma, a ver, né, é uma derivação do produto cartesiano, essa relação binária que a gente vai tratar aqui. Então tem alguma relação com o que a gente já falou na aula passada. Então o que é o produto cartesiano? Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, eu faço a associação de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B e vou criando os pares ordenados. O conjunto de todos os pares ordenados me dá o que a gente chama de produto cartesiano, né, entre o conjunto A e o conjunto B, certo? A partir dessa relação, né, desse ponto, desse princípio, a gente vai estabelecer algumas regras, né? Eu não digo uma regra geral, mas se dessas relações, né, dentro do produto cartesiano, se eu defino uma regra específica para usar, né, para definir esses pares ordenados, é justamente aqui que eu estou criando o que a gente chama de relação binária, né? É uma associação, uma regra que eu vou criar para eu estabelecer os produtos cartesianos de um dado conjunto. Observa só o exemplo. Eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3 e 4, e o conjunto B é formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. O produto cartesiano é o quê? É a junção de todos esses pares ordenados. Todos os elementos de A associados com todos os elementos de B. Por exemplo, eu vou ter o par ordenado ali, né, começando com 2. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. E a associação. E você repara isso na representação gráfica aqui, ó. Tá? Eu tenho... Cadê minha canetinha? Eu tenho aqui, ó, 2, né? 2, né, o valor de x, é o valor que eu tomo do conjunto A, né? Esse 2 associa com o par do conjunto B, com o valor do conjunto B, lá o 2 também, o 3, o 4, o 5 e o 6, né, fazendo associação. E a mesma coisa para os outros elementos. De modo que eu crio, no total, eu vou criar no total aqui 15 pontos, né? Que aí a gente tem, então, a cartesiano B e é aquela relação que eu falei. Basta que eu multiplique a quantidade de elementos do conjunto, dos dois conjuntos, para que eu tenha o total de pares ordenados que eu vou conseguir formar, certo? Então, nesse caso, tenho 3 elementos em A, tenho 3 elementos em B, a multiplicação 3 vezes 5, tenho 5 elementos em B, 3 vezes 5, o resultado é 15. Então, eu consigo formar 15 pares ordenados para esse produto cartesiano. Só que observa que eu tenho pontos diferentes aqui nessa representação, tá? Nessa representação gráfica eu coloquei todos os pontos, mas eu circulei alguns pontos específicos. Esses pontos específicos, aí sim, o produto cartesiano representado aí de modo em notação matemática, fica cartesiano B é igual a x, é o par ordenado xy, com x pertencente a A e y pertencente a B, né? Então eu tenho essa representação em notação matemática. Se para essa relação específica, dentro dessa relação desses conjuntos, eu defino alguma regra, né? Por exemplo, aqui, a regra que foi estabelecida, né? Se agora considerarmos o conjunto de pares ordenados na forma xy, de A cartesiano B, tais que o x seja divisor, né? X é divisor de y, então eu vou criar um conjunto R, esse conjunto R vai ser o conjunto dessas relações, né?
um conjunto R qualquer que eu vou criar aqui, agora baseado nessa relação, que x seja um divisor de y. Então eu só vou pegar situações, né, eu só vou montar os pares em que eu tenha essa situação em específico. O x consiga dividir o y. Entendeu? Então é essa relação que eu vou tomar aqui. Dentro desse conjunto de 15 pares ordenados, né, eu vou estabelecer uma regra, e essa regra ela vai ser uma regra específica que vai definir assim: só vou montar par ordenado para aqueles valores em que eu tenha o x sendo um divisor de y. Lembra a questão do divisor? Né? E aqui a gente está tratando de divisor e de, né? Como é divisor, e a gente tratava do divisor, tratou do divisor lá nos números inteiros, então essa divisão é um resultado exato, é um valor exato. Então vamos lá. A regrinha que vai ser estabelecida agora é o conjunto R, né? Que vai ser igual a cada par ordenado do tipo xy. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter esse par ordenado pertencente ao produto cartesiano de A com B, tá? De modo que esse x seja um divisor de y. Então essa é a relação que foi colocada aí. O conjunto R é formado por todos os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A com B, né, o produto cartesiano A cartesiano B, tal que x é um divisor de y. Quem são os pares ordenados que eu consigo com essa relação aqui? Vamos pegar aqui o valor A, o conjunto A é formado por 2, por 3 e por 4. O conjunto B é formado por 2, 3, 4, 5 e o 6, né? Então, se eu faço A cartesiano B, eu vou ter um monte de ponto lá que a gente já definiu, né? Isso aqui, A cartesiano B, é o par ordenado x, y, que vai... todo par ordenado na forma em que eu tenha um x pertencente ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B, né? Então eu consigo formar os pares ordenados com essa relação. Só que para essa relação aqui em específico, eu estou definindo só os valores de x que eu consigo uma divisão exata com y, tá? Então essa é a relação que vai ser usada aqui. Então observa que o conjunto de todos os produtos cartesianos aqui, né, todos os pares ordenados que eu consigo fazer de A cartesiano B, nem todos eles vão ser usados, porque nem todos os valores eu vou ter essa relação do x sendo um divisor de y, por exemplo. Então se a gente for estabelecer essa regra, só essa regra lá de cima, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente está usando lá, né? O R vai ser o quê? A gente vai estabelecer o conjunto de todos os pares ordenados em que eu tenha essa relação de divisão. E eu não estou mostrando isso para vocês. Agora. Então, a relação de divisão aqui que a gente quer, né? Ou seja, o meu x, ele tem que ser um divisor de y. Então, o x igual a 2 é divisor de quem? Ele é divisor do 2, né? 2 dividido por 2 é 1. O 2 é divisor de quem mais? Isso, esse 2 aqui, ó, tá? Tô olhando para esse 2 aqui porque a ideia aqui, ó, é A cartesiano B. Então, o valor de x sempre tomado do conjunto A e o conjunto B define os elementos y, né? Então, tô olhando para esse 2 aqui, ó, tá? Não é esse 2 aqui de baixo, não. O primeiro, né? O segundo é o 2 de baixo, tá? Aí ainda esse 2. Quem mais que o 2
consegue dividir aqui no conjunto B? O 2 consegue dividir o 4. Então eu tenho produto cartesiano 2 e 4, certo? Quem mais que o 2 consegue dividir? O 2 consegue dividir o 6. Encerrou para o 2, né? Porque o 2 não divide o 3 de forma exata, não divide, e o 2 também não divide o 5 de forma exata, certo? O que vai acontecer? Eu vou para o próximo elemento. O 3 é divisor não do 2, não divide. O 3 é divisor de 3. E o 3 não divide o 4, não divide o 5, divide o 6. Então, 3 e 6. Correto? O próximo é 4. 4 é divisor dele mesmo, né? Não divide o 2, não divide o 3, mas divide ele próprio. Então, 4 e 4. E o 4 não divide 5 e não divide 6. Então, a única possibilidade é 4 sendo divisor de 4 mesmo. E aí, a gente volta lá para a nossa representação no gráfico, tá? Então, o conjunto de todos os pontos, né, de todas as representações, de todos os produtos cartesianos para esse conjunto, né, A cartesiano B, são todos os pontos que foram estabelecidos. Os pontos que têm um outro ponto a mais, ali um circulado, tá, estão representando essa relação binária de A em B. Tá? Então, uma relação binária nada mais é do que uma regra que vai ser estabelecida sobre um produto cartesiano. Né? Uma regra específica que vai ser estabelecida sobre um produto cartesiano e eu consiga reduzir esse produto cartesiano para uma característica específica. Né? Nesse caso, eu quero todos os divisores. Eu quero que o x seja um divisor de y. Então, eu estabeleci essa característica específica. Sempre vai ser dessa maneira? Não. Essa é uma regra que foi estabelecida. Eu poderia estabelecer outras regras para definir esse conjunto aqui. Tá? Essa relação binária, não esse conjunto. Essa relação binária. Então, relação binária vai ser justamente isso. Uma regra, uma relação que eu vou estabelecer tendo como plano de fundo, tendo como um conjunto maior, os produtos cartesianos de um determinado conjunto de números, certo? E aí, em cima disso, é como se eu fizesse uma filtragem. Eu não quero todos os produtos cartesianos, eu quero apenas alguns produtos específicos, alguns pares ordenados específicos que eu vou definir baseado em uma regra. Isso a gente chama de relação binária. E a gente vai afunilando cada vez mais para o que a gente quer chegar, que é justamente estabelecer o conceito de função. Ainda não chegamos lá, mas a gente está próximo. E aqui, então, as nossas relações, por exemplo, né, na forma de diagrama, fica até bem tranquilo de a gente enxergar isso aqui também, ó, tá? Cadê minha caneta? Gente, eu nunca sei como fazer esse laser funcionar. Aqui. Então, aqui o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3 e 4, né? O 3, né, naquela relação lá, o 3 é divisor de 3 e o 3 é divisor de 6. O 2 é divisor de 4, é divisor de 6, é divisor de 2 e o 4 só é divisor de 4 mesmo. Então eu tenho essas relações, estabelecimento dessas. Observa que ficou de fora aqui, ó, o 5 não ficou relacionado com ninguém, né? Nem divisor de ninguém aí. Tá? Então eu consigo estabelecer essas regras, essas correspondências aí. Então o que a gente vai definir aí como relação binária, né? Já mostramos de modo prático, mas em termos de notação matemática fica definido dessa forma. Dado dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Então a gente está pegando um subconjunto de uma relação, né, do produto cartesiano entre A e B. Né? R é uma relação binária de A em B, se e somente se, é o que está destacado aí
aqui em vermelho, ó, R é uma relação binária de A em B, se e somente se R estiver contido no produto cartesiano de A com B, tá? Então, para ser uma relação binária, necessariamente eu tenho que estabelecer um produto cartesiano, né? Baseado no produto cartesiano, se eu consigo uma regra que estabeleça parte desses resultados de produto cartesiano, então eu tenho uma relação binária estabelecida aqui. Se eventualmente os conjuntos A e B forem iguais, todo subconjunto A cartesiano A é chamado de uma relação binária A em A. Nesse caso, ó, o conjunto A e B são iguais, então eu tenho, na verdade, uma relação, um produto cartesiano de A com ele mesmo, né? Já que A e B são iguais, né? É a mesma coisa, eu tenho A cartesiano com A, que é, na verdade, uma relação binária com A. Então, nesse caso, essa relação fica contida, né? No produto cartesiano também, a mesma relação, só que a diferença é que A é igual, né? O A é igual a B, então aqui nesse caso mudou para A igual a A, porque é a mesma coisa, né? Mas é a mesma representação ali de cima. E aí o que está sendo definido aqui é que sempre o nosso conjunto de partida, né, é o conjunto A, né? O nosso valor que a gente está utilizando aqui, os nossos valores de x que a gente está buscando, que a gente está pegando para formar esses pares ordenados, sempre são tomados do conjunto A, certo? E o conjunto B é o conjunto de chegada, ou que a gente chama de contradomínio dessa relação R. Tá? E isso vai ser importante para a gente estabelecer o que a gente vai chamar de domínio e contradomínio, ou imagem, né, das nossas relações binárias aqui também para as funções. Tá? Aqui só é notação, tá? Quando o par xy pertence a uma relação, né, uma relação R, uma relação binária R, a gente vai escrever x, R, y, tá? Em termos de notação, então, o par ordenado x, y pertence ao conjunto R, pertence a essa relação, e o conjunto R entende-se como sendo uma regra que estabelece, observa que o conjunto R, ele vai definir um conjunto de pares ordenados, né, um conjunto de pares ordenados que são estabelecidos por meio de uma regra específica, tá? Então, não foi definida qual que é essa regra, mas eu posso definir qualquer regra, por exemplo. Eu quero números pares, eu quero, né, que meus pares ordenados sejam formados só por números positivos, né? São regras aí que eu posso estabelecer para definir, baseado num conjunto de valores, definir os pares ordenados. Então, R é a regra específica que estabelece uma relação binária, certo? E aí, então, esse par ordenado satisfaz essa condição, ou seja, ele pertence, esse par ordenado XY, ele pertence ao conjunto R, né? Se somente se a gente tem X, R, Y, né? É só notação. Se não pertence, obviamente, eu vou ter... Aí você traça faz um tracejado, ou x, y não R, ou x não R, y, tá? É a forma que a gente lê isso. Mas isso aqui é só notação, tá? Aí vamos lá, por exemplo, outra relação binária aqui, só para a gente, né, estabelecer isso de forma bem legal. O exemplo aí é o conjunto A formado pelos elementos, né? Tem todos esses elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4.
quais são os elementos da relação quais são os elementos da relação R igual a x pertencente xy para ordenado xy, então que x é maior que y. Então aqui a relação de A em B, tá? A relação é de A em B. O A, né, a gente vai fazer o produto cartesiano de A em B. E aí, ó, observa que a regra nesse caso é que todo valor de x ele seja... Desculpa, todo valor de x, eu falei maior, mas é x menor que y. Então, todo valor de x sempre tem que ser menor que o valor de y. As relações que eu consigo estabelecer com base nessa... os pares ordenados que eu consigo estabelecer com base nessa relação binária são valor de x igual a 1, o y tem que ser maior, né? O x é menor, o y é maior sempre. Então, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 3 e 4. Tá? Então, são essas as únicas possibilidades que eu consigo estabelecer. Não vou usar o 5 porque eu não tenho nenhum número aqui, ó, que seja menor que 5. Tá? Então, não posso usar. O 4 também não foi usado porque eu não tenho nenhum número no conjunto B que seja menor que 4. Né? Eu tenho 4, né? Mas a relação não estabelece a igualdade, né? Não permite a igualdade, que o elemento x seja igual ao elemento y, tem que ser sempre menor. Tá? Então, baseado nessa regra, eu consigo estabelecer essa relação binária aqui. Ó. Observa que não foi utilizado todas as possibilidades de produto cartesiano aqui. Ó. Tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, não foi usado o 4, né? O 4 não está relacionado com 1, não está relacionado com 2, não está relacionado com 3, não está relacionado com o próprio 4. Tá? Então, não foi usado todas as possibilidades de produto cartesiano. Baseado na possibilidade de todos os produtos cartesianos, eu reduzi isso para uma característica específica, para uma relação específica, que foi que cada valor de x assuma um valor menor que o valor de y. Certo? E aí, com base nisso, eu estabeleci a minha relação R, né? O meu conjunto de pontos definidos aqui nesse caso. Uma outra relação, né, um outro exemplo, formado aqui pelos conjuntos A, e é que esse assume um caráter mais de mas para onde que a gente quer chegar, né? Montar uma relação que eu tenha uma função. Tá? Aqui o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais são os elementos da relação binária R de A em B, assim definida com x, r e y, se e somente se o y é igual a x mais 2. Ou seja, eu só vou poder utilizar o valor de x que, ao somar com 2, eu consiga um resultado y correspondente dentro do conjunto B. Vamos fazer aqui essa representação. Então, a relação que foi dada... Deixa eu colocar aqui primeiro. X, R, Y, se somente se o y for igual a x mais 2, né? O conjunto de pontos é 1 até 5. E o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa relação, então, que estabelece o quê? Eu só posso tomar valores de x que, ao somar com 2, ao somar 2 a esse elemento x, eu consiga um valor de y pertencente ao B. Tá? Então, por exemplo, será que eu posso usar o 1? Se eu usar o 1, né, 1 como elemento x, e eu somar com 2, eu vou encontrar
3. Eu tenho 3 no conjunto B? Eu tenho 3. Então, eu consigo para ordenado 1 e 3. Certo? Eu posso usar... E observa que ele só pode ser usado uma vez. Tá? Só pode ser usado uma vez. Ó. Que eu estou tomando 1, usei. E eu somei com 2. O resultado é 3. Tá? Eu vou usar o 2. Posso usar o 2? 2 somado com 2 vai dar 4. Tá aqui, ó. Então eu posso usar o 2. Eu posso usar o 3. Posso usar o 3, porque 3 somado com 2 é 5. E eu tenho o elemento 5 no conjunto B. Eu posso usar o 4? Eu posso, porque 4 mais 2 é 6. E eu tenho o elemento 6 no conjunto Y. Eu posso usar o 5? Não, eu não posso usar o 5 aqui no X. Por que eu não posso usar? Porque ao substituir esse valor, o resultado vai dar 7. E não é possível, eu não tenho o elemento 7 no conjunto B. Então, os meus pares ordenados ficam restritos a esses valores que foram colocados aqui. Certo? A representação gráfica para isso, ó, tanto na forma de diagrama quanto no plano cartesiano, ficou definido dessa forma. Observa que essa malha toda que foi colocada aí, ó, são todas as possibilidades, né, todos os produtos cartesianos que foram colocados aqui. Cadê o meu laser? Aqui, ó, todas as possibilidades, todos esses pontos aqui, ó, são todos os produtos cartesianos que eu consigo quando faço A cartesiano B, né? São 5, 6, né? 5 vezes 6 são 30 pontos que eu consigo de produto cartesiano aqui, 30 pares ordenados que eu consigo, né? Só que eu só posso usar, baseado nessa relação binária que foi colocada, eu só vou usar 4, tá? São justamente esses que foram circulados aqui, ó. Ok? Então, estou usando apenas 4 desses valores. E aqui, na forma de diagrama, né, todos os valores, o único que ficou de fora em A foi o 5, porque se eu somar 2, vai dar 7 e não tem o elemento 7 no conjunto B. E da mesma forma foi deixado de fora esses dois elementos aqui no conjunto B, o 1 e o 2, né, porque eu não consigo um elemento do conjunto A, que quando eu somar com 1, o resultado dê ou 1 ou 2. Né? Isso aqui teria que ser ou 0, ou então o menos 1 para que isso acontecesse. Mas eu não tenho definido nesse conjunto esses elementos. Então, ficou de fora aqui da nossa representação. O que mais? Outra relação aqui, ó. Mais um exemplo dessas relações binárias. Se A é formado por menos 1, 0, 1 e 2, quais são os elementos da relação R igual a x, y pertencente ao A2? O que é o A2? Lembra do A2? É A cartesiano A, né? Tal que o quadrado do x é igual ao quadrado do y. Então, eu só posso usar valores que eu tenha essa coincidência, né? Se eu pegar o valor do x e o resultado e elevar ao quadrado, ele tem que estar associado ao mesmo tempo com o quadrado do valor y, né? As nossas representações, então a relação é R, x, y, pertencente a cartesiano A, tal que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. O conjunto A é formado por menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Então, observa que eu vou utilizar aqui essa relação, né?
O A cartesiano A é como se eu estivesse olhando, né, repetindo o conjunto A, né, fazendo o conjunto A para pegar valores de y ao mesmo tempo, né, valor de x ao mesmo tempo e valor de y. Então, fazer a repetição dele aqui para a gente enxergar isso. Eu só posso fazer isso em valores que eu tenho a coincidência de x e de y, né? Por exemplo, se eu tomar o menos 1 e elevar ao quadrado, o menos 1 ao quadrado, e aí eu tenho duas possibilidades aqui. Ó. O menos 1 ao quadrado, ele pode ser, né? Ele vai ter resultado. O que é o menos 1 ao quadrado? O menos 1 ao quadrado é igual a 1, né? Que eu fico menos 1 com menos 1, menos e menos é mais, resultado dá 1 positivo, né? Certo? E aí eu vou olhar para o conjunto y agora, e vou associar esse resultado com quais elementos do conjunto, né, para y, né, que é o próprio conjunto A, né? Mas eu vou olhar agora para o conjunto A. Quais desses valores também produzem esse resultado? O menos 1 e o 1. O menos 1 e o 1 produzem esse resultado. Então, eu posso ter o par menos 1 e menos 1. E eu posso ter também o par menos 1 e 1 positivo. E vai dar certo. Né? Vai produzir o mesmo resultado. É. Aqui, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. Né? Foi estabelecida essa relação. Foi satisfeita a relação, na verdade. Menos 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado também é 1, certo? Então, para o menos 1 está satisfeito. Para o zero, o que vai acontecer? A única possibilidade é 0 ao quadrado, né, ser relacionado com o zero. Então, eu tenho a coordenada 0, 0, que vai satisfazer essa única condição. Né? Não tem nenhuma outra possibilidade mais para o zero. O 1 ao quadrado é 1. Né? Então, eu posso usar o 1 novamente com o menos 1. E eu posso usar o 1 com ele mesmo. Certo? Não, 1 com 1 e 1 com positivo. Entenderam aqui? Tá, deixa eu repetir aqui. Tô olhando para eles um de cada vez aqui em relação a x, tá? Vou pegar o menos 1, né? E levar ao quadrado, o resultado dá 1. Aí eu vou olhar para o conjunto y. Quais desses resultados, se eu elevar ao quadrado, também produz esse mesmo resultado? Também produz o resultado igual a 1. O menos 1 e o 1. Então eu consigo montar esses dois pares ordenados. Aí não tem mais possibilidade. Aí só o zero. Aí eu já pulo para o zero, tá? 0. 0 elevado ao quadrado é 0. Quais desses elementos aqui que elevados ao quadrado vai dar 0? Apenas o 0, né? Então o par ordenado fica 0, 0. Para esse, aí o próximo, né? O próximo elemento é o 1. Para o 1, 1 ao quadrado é 1, né? Quais desses elementos aqui, né, que vão ser chamados de y, produz também resultado 1 ao ser elevado ao quadrado? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, né? Dá o mesmo resultado. Então, eu posso montar o par ordenado 1 e menos 1. E observa que ele ainda não foi usado. No primeiro caso, eu estava trabalhando com menos 1, começando com menos 1, e eu fiz a troca. E esse 1 associado com o 1, com ele próprio, também vai produzir resultado igual a 1, né? Que mais? Agora é a vez do 2, né? O 2 elevado ao quadrado é 4. Qual é o único outro valor que elevado ao quadrado vai dar 4? O próprio 2, né? Então, o único par ordenado aqui para 2 é a associação com ele próprio, né? 2 com 2, certo? Então, eu consegui, baseado nessa relação, 6 pares ordenados. De um conjunto de quanto? O conjunto A é formado por 4 elementos, né? E aí, a multiplicação, né? O A cartesiano A, o A2, né?
ele permite 16 possibilidades, né? 4 vezes 4 é 16. Mas dessas 16, 10 ficaram de fora e eu estou usando apenas 6 coordenadas. E elas foram definidas aqui, né? A localização disso tudo no plano cartesiano e as relações que foram estabelecidas. Aqui, por exemplo, eu tenho o 2 com 2, né? Observe que a possibilidade de 2 com menos 1, por exemplo, não satisfaz essa condição. E aí, filhote? Observe que ficou de fora o 2 com menos 1, por exemplo, porque 2 ao quadrado é 4, né? E o menos 1 elevado ao quadrado é 1. E aí não fica estabelecida essa igualdade que foi definida aqui. Eu só quero, nessa regrinha, eu só permito que sejam resultados iguais, né? Do quadrado do y, do y igual ao quadrado do x, né? Só quero essa relação específica, né? Então alguns valores ficam de fora. Aqui, por exemplo, eu tenho o 0, 0, né? 0 para x, 0 para y, na origem do plano cartesiano. Essa é uma relação que eu consigo definir, o 1 positivo, né? Com 1 positivo para y também, né? E aqui na forma de diagrama, o 0 associado com 0, né? Que é esse par ordenado aqui. O 1 associado com 1 positivo, que é esse par ordenado aqui. O 1 associado com o menos 1, que é esse par ordenado aqui. E agora o menos 1 com menos 1, aqui o menos 1, né? Com o menos 1. E o menos 1 com 1 também associado. E o último par 2 com 2, né? Que é esse par ordenado aqui. Tá? Então, elementos de A, valores de X, o conjunto B são os valores de Y. Que mais? E aí, com base nessas relações, a gente consegue definir, então, o que a gente chama de domínio e imagem. Mas aí a gente está tratando de domínio e imagem para essas relações que a gente estabeleceu aqui, para essas relações binárias. Tá? Então, o domínio R, o domínio de uma relação de A em B, vai ser o quê? Vai ser todo o elemento X, né? Tomado do conjunto A, tá? Todo que a gente estabeleceu uma relação de A cartesiano B, né? Uma relação. O produto cartesiano que estabelecia foi o seguinte: A cartesiano B. Baseado nesse produto cartesiano, a gente estabeleceu uma relação binária. Essa relação binária reduz a quantidade de elementos, né? Reduz a quantidade de pares ordenados que eu formo a partir desse produto cartesiano, certo? E aqui a gente está estabelecendo quem que é o domínio e quem que vai ser a imagem dessa relação. Quem que domina a relação e quem que é a imagem dessa relação. É isso que está sendo estabelecido. Então, X é o elemento que pertence ao domínio, né? Observa que as nossas relações sempre vão ser do tipo A cartesiano B. Do conjunto A, eu tomo... Do conjunto A eu estou tomando os elementos que vão ser definidos como valores de X, e do conjunto B eu tomo os valores que são definidos como elementos do conjunto B. Na nossa notação do tipo x, y, observa que o primeiro valor estabelecido é o valor de x, tá? Então, esse x ele pertence ao domínio, né? E a consequência disso é que esse x pertencente ao domínio, se e somente se existir, e aí já é a derivação, porque... Tá, depois eu falo disso. Então, se e somente se existe um y, né? De modo que esse y pertence ao conjunto B, que é o conjunto de todas as imagens que eu vou gerar baseado nessa relação. Tal que o x e o y vão ser na forma de par ordenado que pertence a essa relação
binária. Então eu só consigo dizer que o X pertence ao domínio se eu consigo associar uns... Pronto, acho que... O X ele só é domínio se ele associa um Y lá no conjunto B, tá? Se ele faz uma associação. E essa associação é por meio da relação que foi criada, tá? É por meio da relação que foi criada. Observa que... Ainda estou com o exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui nesse exemplo o que acontece. Aqui todos os elementos, todos os elementos foram usados aqui, né? Mas digamos que eu tivesse, por exemplo, um terceiro elemento aqui, um 3, por exemplo, né? Se eu colocasse um 3 aqui. Então, aqui esse elemento menos 1 eu consigo associar com elementos aqui do outro conjunto, né? Do conjunto B. Né? Fiz por meio da relação. A relação é que o quadrado de x seja igual ao quadrado do y e eu consiga montar os pares ordenados. Mas observa que se eu fosse fazer isso, por exemplo, para 3, tá? Se eu fosse fazer isso para o 3, o que é o 3 ao quadrado? O 3 ao quadrado seria 9. Eu não tenho 9 no meu conjunto. Na verdade, não é o 9, né? Eu não tenho um número aqui que quando elevado ao quadrado, né, o resultado seria igual a 9. Não tenho, né, porque eu não coloquei o 3 nesse conjunto. Tá? Então, o domínio para essa relação seria os elementos 1, 0, né, menos 1, 0, 1 e 2. O 3 ficaria de fora, porque eu não consigo associar esse 3 com nenhum elemento desse outro conjunto. Tá? Eu não consigo associar esse 3 com nenhum elemento. Para ser domínio, eu tenho que ter, né? Tá olhando para o conjunto de partida, né? Que é o conjunto que faz de onde eu estou tomando os valores de x, e eu vou verificar se tem algum elemento que se associa a ele por meio da minha relação, tá? O que vai dizer se é possível ou não fazer essa associação é a relação que foi estabelecida, tá? Nesse caso é um x² igual a y². Né? Poderia ser outra regra, poderia ser o x mais 2, por exemplo. Né? E aí, então eu vou dizer que esse x pertence ao domínio se somente se existir um y associado com ele. De modo que esse y pertence ao conjunto B, o conjunto de chegada, e que esse par ordenado satisfaça a minha relação, ou seja, pertença à minha relação binária que foi estabelecida, né? Satisfaça aquela regrinha que foi estabelecida, tá? Esse XY pertencente a R significa que eu estou olhando para a regra de relação binária que foi estabelecida, tá? Então, mais uma vez, X pertence ao domínio se somente se existe um Y que está associado. Mas só que essa associação não é simplesmente uma associação qualquer, né? Não é simplesmente o produto cartesiano, tá? Tem que ser estabelecida a relação binária, né? Tem que pertencer à relação binária. Observa que nesse exemplo, se fosse só produto cartesiano, eu conseguiria associar o 3 com menos 1, o 3 com 0, o 3 com 1, o 3 com 2. Faria parte do domínio? Aí eu tenho que analisar o que? A relação binária. Ok? Então, só produto cartesiano não adianta aqui nesse caso, tá? Porque produto cartesiano eu crio quando eu faço todas as relações, né? Posso associar todos os elementos de A com o valor de A e eu vou ter aí diversas associações, diversos pares ordenados, na verdade. Mas tem que satisfazer a relação binária que foi colocada, né? Se satisfaz a relação binária e se o valor
x associa um valor y no conjunto B, então eu consigo estabelecer a dominância, né, desse valor do x. Eu digo que o x pertence ao domínio e, consequentemente, esse domínio está contido, obviamente, no conjunto de partida, que é o conjunto A. Tá? Então, observa que eu estou tomando sempre os elementos de x, que é o conjunto de partida, ou conjunto de saída, sempre do primeiro conjunto, do conjunto A. Tá? E estabelecendo essa relação binária de A com B. Né? Então, isso é já basicamente a ideia que a gente vai tratar aqui para a questão das funções. Já é um princípio aí que a gente vai estabelecer quando falar de domínio e de imagem também de funções. Mas o que acontece aqui na imagem é o conjunto de chegada, né? O conjunto em que eu tenho a associação dos elementos. Que eu tenho o elemento que foi associado com o domínio. Então, o y pertence à imagem se existir um x, né? Agora, esse x pertence ao conjunto A, de modo que também satisfaça a relação que foi estabelecida lá na forma de par ordenado, né? X, y, e esse par ordenado vai pertencer à minha relação binária que foi definida previamente para montar esse par ordenado. Tá? Então, o conjunto imagem é o conjunto de chegada. Tá? É o conjunto em que eu tenho a associação de valores. O exemplo aqui que foi colocado, o conjunto A formado por 0, 2, 3 e 4, o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é o domínio e a imagem da relação x, y pertencente a cartesiano B, tal que y é múltiplo de x. Então, eu só posso pegar relações em que eu consigo estabelecer um x, um y sendo múltiplo de x. Lembra de múltiplo? É um valor que eu consigo multiplicar, né? Se eu tomar um valor qualquer para fazer a multiplicação desse elemento, o resultado ainda tem que estar dentro desse conjunto, né? Por exemplo, quem são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2 são o próprio 2, né? Porque ao se eu multiplicar o 2 com 1 eu tenho o resultado 2. O 4, porque ao multiplicar 2 com 2 eu tenho 4. O 6, porque se eu multiplicar o 3 com 2 eu tenho 6. O 2 com o 4 é multiplicado dá 8, então 8 é múltiplo de 2. O 10, e assim sucessivamente, né? De 2 em 2, né? Basicamente. Aí, ó, observa que o que acontece. Só que para esse conjunto eu tenho uma quantidade finita, né? Finita de elementos para eu montar esses pares ordenados. Observa que se fossem os múltiplos de um determinado valor, eles são infinitos, né? Eu sempre vou ter um número multiplicado por outro que vai produzir um resultado, né? Vai sempre produzir um resultado. Então ele sempre vai ser um número sempre vai ser múltiplo de outro. Mas eu tenho que estabelecer essas relações para esses elementos que foram colocados aqui. No conjunto A, 2, 3 e 4, e no conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, as possibilidades que a gente tem, ó. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. XY pertencente a cartesiano B, tal que Y é múltiplo de x. Os elementos A, 0, 1, 2, 3, 4.
tenho 1, tenho 0, 2, 3 e 4 em B, e o B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aí, ó, então a gente vai montar os pares, né, na forma em que o y seja múltiplo de x. 0. No conjunto B, né, conjunto de partida é sempre o conjunto A, então sempre vou analisar o conjunto A inicialmente. Eu consigo aqui no conjunto B algum múltiplo de 0? O múltiplo de 0 é só o próprio 0, então, mas eu não tenho no conjunto B o 0, então eu não consigo montar o par 0, 0, certo? Então pula para o 2. O 2, quem que é múltiplo de 2 aqui? O 1 não é múltiplo de 2. O múltiplo é o resultado que ao multiplicar, por exemplo, estou olhando 2, né? Quem são os múltiplos de 2? São todos os números que ao multiplicar, né? Todos os números que eu consigo baseado no resultado de uma multiplicação do 2 com qualquer número. Por exemplo, se eu multiplicar o 2 com 1, o resultado é 2, então 2 é múltiplo de 2. Né? O 2 com o menos 1, 2 com menos 1 é menos 2, então 2 é múltiplo de menos 2. O 2 com o menos 4, por exemplo, é menos 8, então o menos 8 é múltiplo de 2, certo? Então são essas relações aí que eu estabeleço. Esse número que eu uso para multiplicar, não importa, né? Não importa, desde que eu consiga uma multiplicação e produza um resultado, eu digo que o resultado, né, o resultado é múltiplo do valor inicial da minha multiplicação, tá? Então, menos 8 é múltiplo de 2, porque eu consigo, né, eu tenho a existência do menos 4, que quando multiplica com 2, o resultado dá menos 8. O menos 2 é múltiplo de 2, porque se eu multiplico o 2 com menos 1, eu vou ter esse resultado. O 2 é múltiplo de 2, porque ao multiplicar o 1 com 2, o resultado é 2. Tá? E aí, então, vamos pensar aqui. Quem que são os múltiplos de 2 nesse conjunto? O 1, o 2. O 1 não é, o 2 é múltiplo de 2. Então, para ordenado 2 e 2. Né? X igual a 2, y igual a 2. Ainda tem múltiplos de 2 aqui? Tem, o 4, né? Então, 2 e 4. E ainda tenho um outro múltiplo de 2 aqui, que é o 6, né? 2 e 6. O que mais? Não tem mais possibilidades, né? Para o 3, tem algum múltiplo de 3? O 3, né? Que é o 3 vezes 1, que dá 3. E o 6, né? Então, 3 e 6, porque 3 vezes 2 é 6. Não tem mais nenhuma possibilidade, né? O próximo múltiplo seria, por exemplo, 3 vezes 3, que é 9, mas o 9 não está definido aqui em B. Quem que é o múltiplo de 4, então, agora? Né? 4 só admite múltiplo 4. Não, 6 não pode, então são esses únicos elementos aí. Aí, vamos pensar aqui, né? Quem que é o domínio? Quais foram os elementos que foram usados, né? Foi usado o 2, o 3 e o 4, né? Porque com base nessa relação, a relação é que y seja múltiplo de x, com base nessa relação, eu consegui associar esses elementos do conjunto A com algum elemento do conjunto B, né? Algum elemento do conjunto B foi associado com esses elementos. Então, eu estabeleço que esses elementos, o 2, o 3 e o 4, são domínio. Observa que o conjunto A tem 4 elementos, mas nem todos eles são domínio da minha relação binária. Apenas esses 3 elementos aqui fazem parte do domínio, certo? O 0 que ficou de fora não pertence ao domínio, tá? Não pertence ao domínio. E cada elemento desse aqui foi associado com pelo menos um resultado em B.
baseado nessa regrinha aqui, baseado nessa relação aqui, certo? Quem que é a imagem? Quais foram os elementos de y que foram usados? O 2, o 4, o 6. E o 3 foi usado também, né? 6 e 4 aqui é a repetição. Então, domínio da minha relação é o 2, o 3 e o 4. E quem que é a imagem da minha relação? A minha imagem é o 2, o 4, não, tem o 3, né? 2, 3, 4 e o 6, né? Representação gráfica para isso, ó, ficou dessa forma. O domínio, né, da minha relação é o 2, o 3 e o 4, né? A imagem 2, 3, 4 e 6. E a representação aqui na forma de diagrama. O zero ficou de fora. Observa, o zero não está associado com nenhum número. Zero de fora não está associado com nenhum elemento da imagem aqui, ó. Observa que tanto o conjunto A quanto o conjunto B fazem distinção em relação ao domínio e à imagem, né? Nem todos os elementos de A fazem parte do domínio e nem todos os elementos de B fazem parte da imagem dessa relação binária, né? No caso da imagem, apenas os elementos 2, 6, 3 e 4 foram incluídos nessa relação, né? Quem que ficou de fora? Ficou de fora o 1 e o 5, né? O 1 porque ele não vai ser múltiplo, né, de nenhum desses elementos, né? E o 5 também não vai ser múltiplo de nenhum desses elementos. Então eles ficaram de fora baseado na relação que foi estabelecida. Então, domínio e a imagem. O domínio é o conjunto de partidas, são os valores de x que eu vou olhar para estabelecer a relação, e se eu consigo associar esses elementos aqui de x com algum elemento, com pelo menos um elemento do conjunto B, eu tenho então ele pertencente ao domínio. Se ele não consegue fazer a associação com nenhum elemento, ele não pertence ao domínio, tá? Da mesma forma, a imagem só são os elementos que eu consigo estabelecer, né, que foi estabelecida uma relação lá com elementos do conjunto A, certo? Quem fica de fora aqui no conjunto de chegada não pertence à imagem, tá? Olha essa relação aqui baseada em gente, baseada em intervalo, né? Olha o que acontece. O conjunto A é x pertencente aos reais, tá? Esse R agora pertence aos, né? Esse R mais desenhadinho não é o R da relação, ele pertence ao conjunto dos números reais. Tá o quê? O 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3 e o conjunto B pertence também aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Qual que é o domínio, qual que é a imagem da relação R, em que eu tenho os pares ordenados da forma x e y pertencentes a A cartesiano B e segue essa regrinha específica. Y igual a 2 vezes o valor de x. Olha a relação. Lembra daquele exemplo da aula passada em que a gente estava tratando de representação gráfica, né, quando se tratava do produto cartesiano baseado em intervalos, eu tinha, na verdade, uma área toda, né? Essa representação foi colocada aqui também, ó. Se eu fizer o produto cartesiano de A com B de forma direta, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse retângulo todo aí, ó, baseado no intervalo que foi colocado, tá? O valor de x, ele varia de 1 até o 3, e o valor de y vai variar de 1 até 4, certo? Quando eu estabeleço o intervalo,
quando eu estabeleço o intervalo, vou colocar esse 3 mais aqui, senão vai ficar muito desproporcional ali. Quando eu faço produto cartesiano na forma de intervalo, né, eu estou considerando todos os valores, tá? Todos os valores de x, aqui ó, compreendidos nesse intervalo, e eu incluo o 1 e o 3, né, porque é menor ou igual, né, o 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, então eu estou incluindo tanto o 1 quanto o 3, e o y que vai ser associado, né, o y que vai ser associado vai ser o 1 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4, certo? Todas as possibilidades aqui que são colocadas é, na verdade, o preenchimento desse retângulo, porque eu posso ter, né, qualquer valor de x pertencente a esse intervalo associado com qualquer valor de y, qualquer valor de y, qualquer valor de x desse intervalo associado com qualquer valor de y dentro desse intervalo. Né? Observa que se eu pegar um ponto aqui fora, ó, por que esse ponto aqui fora desse retângulo não pertence? Porque ele vai estar associado com um valor x aqui, ó, que não satisfaz a condição de x pertencer ao intervalo 1 e 3, mas ele ia satisfazer a condição de pertencer ao intervalo y, correto? Só que tem que satisfazer as duas condições, a pertencimento do x e o pertencimento em y. Só pertence a y, não pertence a x, então fica de fora. Da mesma forma que se eu pegasse um ponto aqui, ó, ia satisfazer a condição de estar no intervalo 1 e 3 para x, mas fora do intervalo de 1 a 4 em y. Estaria nessa faixa aqui de 0 até 1. E essa condição não me convém para esse intervalo que foi definido. Aí, ó, então, qualquer ponto que eu tome, e a gente está tratando aqui de qualquer ponto mesmo, tá? Pegando um valor aqui menos 1,001, por exemplo, ele estaria associado com um valor y com vários y, né? Com vários y, menos 1 associado com menos 1, que menos 1? 1,01, por exemplo. Poderia estar associado com 1, poderia estar associado com 2, poderia estar associado com 2,4, poderia estar associado com 2,3, poderia estar associado com 3,9, esse único 1,01, tá? O 2 poderia estar associado com 1, com 2, com 3, com 4. Tá? Então, observa que para cada elemento aqui, ó, eu tenho uma infinidade de associações. É por isso que o retângulo fica pintado todo, porque eu tenho infinitas possibilidades. Quantos produtos cartesianos eu consigo definir aqui, baseado nesses dois intervalos? Infinitos. É infinita a possibilidade. Eu não consigo contar, nesse caso, a quantidade de produtos cartesianos que eu consigo gerar baseado nesses dois intervalos. Tá? Isso porque entre dois números inteiros eu tenho infinitos números, tá? Baseado nesse princípio. Só que aí eu vou restringir isso, eu não quero tudo isso, eu não quero esse traçado. Aí observa o que vai acontecer. Foi estabelecido que a relação é a seguinte. A relação é todo x, y pertencente a cartesiano B, né? Tá o que? Y é igual a 2 vezes x. Y é igual a 2 vezes x. É isso mesmo? Deixa eu só conferir. Deixa eu só conferir aqui isso, né? Essa é a relação que foi estabelecida. Aí observa o que acontece quando a gente faz isso. Então eu só posso pegar o valor de y que, ao multiplicar por 2, o resultado seja o y lá do conjunto. Então vou só copiar aqui os elementos. Ah, tá, o intervalo. O intervalo lá, tá. O intervalo foi dado. E aí a gente vai
vai estabelecer o seguinte: o y é sempre o dobro do x, ou o contrário, né? O x é 2 vezes x é igual ao valor do y. Então vamos olhar para o x, a gente olha sempre para o x, né? 1, pegando esses elementos aqui, 1 vezes 2 é 2. Então eu consigo esse ponto, né? Eu consigo esse ponto, 1 e 2, correto? Vamos olhar para o 2, por exemplo. Né? O 2 vezes 2 é 4. Está dentro do meu conjunto. Se eu olhar para o 3 agora, o que vai acontecer? 3 vezes 2 é 6. Mas o meu conjunto y vai até 4. Não posso passar disso. Vai até 4. Não pode passar de 4. Tá? Tudo que passar de 4 está fora da minha limitação que foi estabelecida lá para o conjunto B. Então não pode usar. Aí eu criei aqui esses elementos, né? Esses 2 pontos. Vamos traçar eles ali. Pegar o 2 aqui e o 3, né? E o 2 estaria aqui. Então o primeiro ponto é o 1 e o 2, né? 1 para x e 2 para y, certo? Então é o ponto que está aqui. E o outro ponto é o 2 e o 4, que seria basicamente o ponto aqui, 2 e o y igual a 4, certo? Mas só são esses 2 pontos que pertencem ao domínio da função, professor? Aí a gente está tratando de números reais, né? A gente está tratando de valores reais. Por exemplo, se eu pegasse um valor aqui, ó, sei lá, pegar o 1,5. 1,5 vezes 2, né? Porque é sempre o valor do y tem que estar dobrado, né? Tem que estar multiplicado por 2. Então 1,5 vezes 2 é 3. Então eu teria esse pontinho aqui, ó, com 1,5 associado com o 3, dentro do meu domínio. Se eu pegasse um outro valor aqui, ó, mais próximo de 1, ele teria um resultado produzido aqui nesse intervalo de variação aqui, ó. De modo que, na verdade, todos os valores que forem estabelecidos aqui, né, baseado nesse limite, vai ser, na verdade, uma reta que vai passar por todos esses pontos aqui, ó, tá? Então, esse vai ser essa retinha aqui. Não sei se ficou definida a reta. Vou até apagar aqui para ficar melhor. Então eu vou estabelecer, na verdade, uma reta aqui, ó, em que eu vou ter a correspondência de todos esses pontos pertencentes ao domínio da função, tá? Aí vem a questão, vem a pergunta. Quem que é o domínio dessa relação, né? O domínio vai ser o x pertencente aos reais, obviamente, né? Tal que, qual que é o meu intervalo de variação aqui? É de 1 a 2. Não posso incluir o 3 no meu domínio. Não posso incluir o 3. Então, 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Né? Esse é o domínio. Quem que é a imagem para essa minha relação que foi estabelecida? A minha relação y pertencente aos reais, tal que agora o meu conjunto imagem, ó, é a variação de 2 até 4, tá? De 2 até 4 apenas, né? O 1 ficou de fora. Então a minha variação é 2 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4, tá? Então só para mostrar para onde que a gente vai olhar o domínio e para onde é que a gente vai olhar, né, quando se tratar de imagem da função. Observa que o conjunto A é um conjunto maior, ó.
Aqui embaixo, droga. Conjunto A é formado pelo intervalo de 1 a 3. O conjunto B é o conjunto formado pelo intervalo de 1 a 4, mas o domínio e a imagem baseado nessa relação aqui, ó, na relação y ser o dobro de x, ou y ser igual a 2x, né, eu consigo restringir a quantidade de elementos desse conjunto. Ainda tendo infinitos pontos sobre essa reta, mas observa que eu não estou tomando mais a área toda do retângulo, né? Não estou tomando toda a área do retângulo, eu estabeleci apenas uma reta que são os elementos, os produtos cartesianos, né, que eu vou gerar baseado nessa relação que foi definida aqui. Tá? Eu não tenho mais uma área de retângulo com infinitos pontos, eu tenho agora uma reta com infinitos pontos. Qualquer ponto que saia dessa reta, ele não vai pertencer à minha relação de binaridade que foi estabelecida, certo? Então, definido aqui domínio e a imagem baseada no intervalo. O que mais que a gente tem? Sim. E agora, então, a gente vai tratar justamente de temas relacionados a funções. Já entra na parte de estabelecer os conceitos iniciais agora de funções, porque tudo que a gente estava tratando até agora se baseou na questão de pares ordenados, na questão de... observa que a gente começou lá a falar de par ordenado. O que era o par ordenado? Depois desse par ordenado, a gente estabeleceu uma relação de formação de pares ordenados baseado numa quantidade de elementos que tinha no conjunto A e no conjunto B. A associação de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos B, eu consigo uma quantidade grande de pares ordenados, né? Consigo uma quantidade grande de pares ordenados. Quando eu limito a quantidade de pares ordenados baseada em alguma relação, eu estou estabelecendo uma relação binária, né? Eu estou estabelecendo uma regra que vai reduzir a quantidade de pares ordenados, porque eu não vou trabalhar com tudo aquilo, eu vou focar em alguns pontos específicos, certo? E agora, então, a gente vai definir alguns elementos que a gente vai usar esses conceitos que a gente já iniciou aqui, que a gente já trabalhou de par ordenado, de relação binária, para estabelecer os conceitos, né, definidos aí como sendo os conceitos propriamente de função. Aqui eu tenho vários exemplos, né, ainda tratando de relação binária e de produto cartesiano. O A cartesiano com B, se eu estabelecer algumas relações nesse conjunto A, se eu estabelecer algumas relações nesse produto cartesiano, né? Por exemplo, a primeira relação é a relação R, é todos par ordenados x, y pertencente a cartesiano B, em que eu vou ter a seguinte regrinha: o y é igual a x mais 1, que é uma relação. Segunda relação, x e y na forma de par ordenado, pertencente ao A cartesiano B, de modo que ele estabeleça essa regrinha de y ao quadrado ser igual a x ao quadrado, coisa que a gente já fez ali. Só estava com a ordem diferente, mas aí não vai ter importância, porque o resultado é o mesmo, né? O T, a relação T, x e y, pertencente a A cartesiano B, de modo que o y seja igual a x. Outra relação. Aqui, o V já é um pouquinho mais elaborado. Ele estabelece que o par ordenado na forma xy pertence, né, ao A cartesiano B, de modo que o y é igual ao x menos 1 ao quadrado, menos 1. E, no caso da relação W, a gente tem também essa ideia de, né, par ordenado pertencente ao cartesiano B,
tá? O que o y é fixo, o y é igual a 2. Né? E aí a gente vai estudar essas relações para ver qual delas se encaixa no conceito que a gente quer estabelecer para que seja, né, para a gente definir aí a questão das funções. Né? Então observa que, baseado nessas relações, a gente vai delimitar o conceito de função. Então, função nada mais é que uma relação binária. Tá? Já é o primeiro ponto. Função é uma relação binária. Ou seja, uma função, eu vou estabelecer função na forma de par ordenado, vou conseguir um par ordenado, né? Porque o quê? Para ser relação binária eu tenho que ter um produto cartesiano. O produto cartesiano é o quê? É a junção de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B na forma de par ordenado. Então, se a função é uma relação binária, né, eu vou então já estabelecer que, né, já vou ter em mente que quando eu tratar de função eu vou produzir resultados em que eu vou ter pares ordenados, né, para eu representar num gráfico, por exemplo, para eu representar no plano cartesiano. Tá? Então já tenho em mente essa situação. Aí na primeira regrinha lá, qual que é a primeira regra, gente? É que o x, a regra R, tá? A primeira aí, é que o y seja igual a x mais 1. Então os elementos do conjunto A são todos esses elementos que foram colocados aqui, tá? Todos esses elementos que foram colocados aqui, do conjunto A, e eu somo sempre 1 a ele. Então, 0 mais 1 é igual a 1, por isso que ele tem associado aqui. O 1 mais 1 está associado aqui com 2, porque 1 mais 1 é 2. O 2 mais 1 é 3, né, que está associado aqui. Então, a regrinha é sempre somar. Ou seja, se a gente estivesse pensando na relação binária, esses elementos, o 1, 2, o 0, 1 e o 2 seriam o domínio, e os elementos aqui de chegada 1, 2 e 3 seriam imagem, né? Conjunto de partida, o conjunto A, conjunto de chegada, o conjunto B. O que fica de fora não pertence ao domínio, o que fica de fora não pertence à imagem nesse caso, né? Reserva essa ideia. E aí o que ficou aqui? Que nem todos os elementos de A estão associados com elementos do conjunto B. Né? Elementos B ficaram de fora também aqui. Tá? Que a gente tem então x pertencente a, com exceção do 3, que não existe um elemento y que pertence a B, tal que quando eu fizer a relação lá, ele vai pertencer a minha, né, vai pertencer a esse par ordenado. Eu não consigo na verdade, eu não consigo um elemento, um resultado aqui, que ao somar com 3, né, ao somar o 3 com 1, que é a minha relação, sempre pega o x e soma com 1, né, essa é a relação, pega o x e sempre soma com 1. E o resultado tem que aparecer lá no conjunto B. Só que não tem isso em B. Ó. Não tem o 3 mais 1 que é 4, não tem um 4 no conjunto B. Por isso que ele ficou de fora. O que acontece aqui com a segunda relação? A segunda relação faz o quê? Faz a igualdade. É aquele exemplo lá em que eu tenho o y ao quadrado e o x ao quadrado produzindo o mesmo resultado. O 0 elevado a 0 é 0. Está aqui. O 1 elevado o 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 elevado ao quadrado, por isso que eles foram associados. Observa que aqui o resultado da associação não é o valor, nesse exemplo, o valor que foi colocado ali não é o resultado do x ao quadrado igual a y ao quadrado. Tá? Não é esse resultado. O que eu vou colocar é o elemento x, né, específico, né, o valor de x específico e não o resultado dessa operação. O resultado dessa operação eu só uso para fazer a comparação. Tá? Observa que aqui, ó, o 1 está associado com o menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. E o menos 1 ao quadrado também é 1. Né? Foram iguais, ó, 1 e o 1.
produzindo o mesmo resultado. X ao quadrado e y ao quadrado tem que dar o mesmo resultado. 1 ao quadrado é 1, o menos 1 ao quadrado também é 1, então eu consigo o par ordenado. Aqui o 1 com 1 também, né? O 2 com 2 vai produzir o quê? 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, então é o único resultado possível aqui para o 2. O 3 a mesma coisa, a única associação com 3 é com ele próprio, porque vai produzir resultado igual a 9. Todos os elementos de A associados com elementos de B. O que acontece? Nenhum elemento de A ficou de fora e nenhum elemento de B ficou de fora. Certo? Próximo exemplo. Observe que a gente não está definindo quem que é a função aqui ainda, né? A gente só está analisando as relações. No final a gente vai fazer uma verificação do que pode ser considerada função baseado nessas características que foram postas aqui. Aí, ó, o exemplo C é o que faz a relação T do y ser igual a x, tá? Esse é o C. Então, as possibilidades aqui, né, únicas são 0, 0, 1 com 1, 2 com 2 e o 3 com 3. O que fica de fora, o menos 1 lá, porque não produz nenhum resultado. Certo? Nenhum valor, né, de A vai ser igual a esse menos 1, então o 1 ficou de fora. Domínio, né, todos os elementos de A associado com elementos de B. Imagem aqui. O conjunto V, qual que é a relação V? É que o x menos 1 ao quadrado menos 1 vai ser igual a y. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, né? Que eu vou ter o x subtraído de 1 elevado ao quadrado menos 1 para produzir um resultado y. Mas o conjunto de pontos que foi estabelecido é 0 menos 1 elevado ao quadrado, é isso, né? X menos 1 elevado ao quadrado menos 1. Isso tem que ser igual a y. O ponto que eu consigo aqui é 0. 0 ao quadrado o y vai ser igual a x menos 1 elevado ao quadrado menos 1. Né? Essa é a relação que foi estabelecida. Então, se o meu x for igual a 0, por exemplo, eu vou ter 0 menos 1 elevado ao quadrado, né? Menos 1. O resultado para isso é 1 positivo, menos 1 é 0. Né? Então, o 0 associa com, obviamente, com o 0. É possível usar 0, 0 porque eu tenho tanto 0 quanto... tenho o 0 no conjunto imagem, no conjunto de domínio e o 0 no conjunto de partida. A outra possibilidade é usar o x igual a 1 e o resultado em y vai ser igual a quê? Menos 1 elevado ao quadrado, menos 1, o resultado vai dar menos 1. Então, esse 1 e o menos 1 forma também um par ordenado. O 2 associa com 0 e o 3 com 3. São essas únicas possibilidades aí para esse conjunto, certo? Aí, ó, todos os elementos do conjunto A associados com elementos do conjunto B. Observa que a quantidade de elementos aí que ficou de fora no conjunto B foi o 1 e o 2, né? 1 e 2 ficou de fora. E a última relação, a relação W, que é... Deixa eu só voltar lá para ver qual que era a relação W. A relação W é a seguinte, o y é igual a 2. Única e exclusivamente y é igual a 2. Aí, ó, todos os elementos de x, não importam quais sejam, sempre vai produzir por meio dessa relação o resultado igual a 2.
tá? Sempre vai produzir resultado igual a 2. Aí vem então as nossas relações que têm uma característica específica que a gente quer, que é a relação T, a relação V e a relação W. T, V e W. São as relações que eu quero mostrar. E a W já está posta aqui. Elas apresentam uma certa particularidade, T, V e W. Né? Todas elas são relações binárias, obviamente, mas a relação T, a relação V e a relação W, elas vão apresentar uma característica que a gente quer definir, que é justamente essa. Para todo x pertencente a A, vai existir um só y pertencente a B. Tal que o x, y vai pertencer à relação. Né? Então, quando isso acontece, quando eu tenho quando eu falo de todo elemento de x, eu estou pegando todo o conjunto. Tá? Então, não pode ficar de fora agora ninguém no conjunto A. Tá? Todo elemento de x pertencente ao conjunto A associa unicamente com um elemento do conjunto B. E isso é o critério, né, que eu vou estabelecer para a função. Aí você está me perguntando, mas professor, o conjunto A ali, ó, ele associou, né, pegou os elementos de A e associou com um único valor em B. Né, com um único valor. Isso sempre causa um pouquinho de confusão. Mas aqui a ideia é que o que não pode é o mesmo elemento de A associado com vários elementos em B. Mas a correspondência de o 0 associado com 2, o 1 associado com 2, o 2 associado... Quando a gente olha individualmente... Cadê minha seta, gente? Cadê minha seta? Quando a gente olha individualmente... Individualmente esses valores, observa que o 0 está associado com um único elemento aqui no conjunto B. O 1 está associado com um elemento no conjunto B. O 2 está associado unicamente com um elemento no conjunto B. E o 3 está associado unicamente com um elemento no conjunto B também. 3 não, é o 3. Certo? Então, quando isso acontece, eu tenho o que a gente chama de função. Tá? Essa ideia de x associado sempre com um único elemento no conjunto de chegada. Observa que os exemplos que foram definidos aí, né, o T, o V e o W são os casos em que eu tenho o caso de função, a representação de função. Né? Elementos, todos os elementos aqui, todos os elementos produzem uma imagem. Então, esse é um ponto. Todos os elementos do conjunto A, não pode ficar ninguém de fora. Todo mundo tem que produzir um resultado, tá? Para ser domínio, porque para ser função, né? E aí, porque a gente vai definir esse conjunto A como sendo o domínio, tá? E aí cada elemento desse domínio está associado com um único elemento do conjunto B. A mesma coisa aqui, ó, tá? Todos eles associados com pelo menos um elemento do conjunto B. O que ficou de fora aqui? Por que ficou de fora o conjunto, a relação R e a relação S? Porque na relação R, o 3 não produz resultado. Né? O 3 não produz resultado, então já corta a minha função aqui. Tá? Aqui não pode ser função porque esse 1 associado com dois resultados não pode. Função sempre o x produz um único resultado, né, no conjunto y. Né? Porque a regra vai ser estabelecida, a relação vai ser estabelecida e quando eu substituir aquele elemento específico de x, ele tem que produzir um único resultado possível no conjunto imagem.
Então, mais uma vez, T, a relação V e a relação W são funções, tá? É o que a gente está estabelecendo. E a função não deixa de ser uma relação binária que vai seguir essa regra específica. Então, a definição propriamente dita, dados conjuntos A e B, e aí esse asterisco eu esqueci de colocar, mas é que esses conjuntos pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Obviamente A e B são conjuntos não vazios, né? Porque não faz sentido eu falar, né, de uma relação binária de um conjunto vazio com outro conjunto. Essa relação binária vai ser o próprio conjunto vazio e não tem função, né? Então A e B tem que ser não vazio, né? Tem que ter elementos nesses conjuntos. A relação F, né, F de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B. Se e somente se para todo x pertencente a A existe só um só y pertencente a B, tal que o par ordenado vai pertencer à função, tá? Ou, de outra maneira, escrito de outra maneira, F é a aplicação de A em B, se e somente se para todo x pertencente a A existe um y pertencente a B, de modo que esse par ordenado x, y vai pertencer à função. E deu sono. Então aqui, senhores, para nossas definições de função, eu vou ter um x exclusivo associado com um y lá no conjunto imagem, tá? E aí eu vou formar pares ordenados na forma, né, com que a gente já vinha tratando aqui anteriormente. Daqueles esquemas, né, que a gente tratou, né, para analisar a situação de é função não é função, o que a gente precisa saber daqueles esquemas lá para a gente, né, enxergar a função? É necessário que todo elemento de x pertencente a A participe de pelo menos um par xy, né, pertencente a F. Isso é, todo elemento de A deve servir como ponto de partida da flecha. Todos os elementos de A têm que satisfazer a condição de estar associado com pelo menos um elemento lá no conjunto de chegada, no conjunto Y. E essa relação é estabelecida por meio da regra, né, por meio da relação binária, que agora vai receber o nome específico de função. Porque observa o quê? A gente tem várias relações binárias ali, mas nem toda relação binária vai ser uma função. Para ser função, eu tenho que associar um único elemento desse domínio, do conjunto X, do conjunto A, né, pegando os elementos X, com um único elemento em Y. Não posso ter 2x produzindo dois resultados, né? Isso numa relação binária é possível, como a gente viu que pode, mas numa função não pode, tá? Então a gente está restringindo o nosso campo de atuação. A gente tratou de produto cartesiano, que é a coisa mais ampla, né? uma infinidade de produtos cartesianos, uma infinidade de... Né? Quando a gente estabelecia lá, por exemplo, um limite, estou falando de cálculo 1. Quando a gente estabelecia um intervalo, né? Eu tenho infinitos pontos, eu crio lá uma área todinha, um retângulo todinho, que ali eu, né, tenho milhões de pontos. Aí, para delimitar um pouco mais, a gente estabeleceu relações binárias, né? Baseado numa característica específica, eu posso ter aquele volume de informação reduzido um pouco mais. Só que eu quero reduzir ainda mais, baseado no critério que a gente está estabelecendo aqui, que é o critério de função.
Função, ela estabelece uma relação que vai ter essa característica específica. Um único elemento de x tem que produzir um único resultado em y. Eu não posso ter um x produzindo 2, 3, 4 resultados lá no conjunto y. Isso não pode. Pode para a relação binária, mas para a função não pode. Então eu estou restringindo o meu campo de atuação. Certo? O segundo ponto, né, quando a gente analisa o diagrama lá de flechas, o esquema de flechas, é que é necessário que cada elemento pertencente a A participe de apenas um único par. Já havia falado, né? Tá. O ponto acabei acrescentando é que o ponto de os valores de A, todos eles têm que associar um elemento em Y e que essa associação seja única, né? Que é a segunda característica aí para esse diagrama. Na sequência, aí tem, então, analisando essas situações aqui, né? Por exemplo, o conjunto A não vai ser função, por quê? Porque o conjunto é formado por 4 elementos e um elemento ficou de fora. Então, se um elemento ficou de fora no conjunto A, que é o conjunto de partida, então não é função, não satisfaz a condição que foi estabelecida. Né? É uma relação binária? É uma relação binária. É função? Não é função. Tá? A relação binária basta que eu limite o meu conjunto de atuação aqui. Mas para a função eu tenho que restringir mais e obedecer essas duas características. Que cada valor de A esteja associado com B e que essa associação seja única. Aqui no segundo exemplo não é função porque, embora todos os elementos de A estejam associados com elementos no conjunto B, esse ponto aqui, ó, ele está associado com 2 elementos no conjunto B. Isso não pode. Para ser função, a associação tem que ser única, tem que ser exclusiva. Né? Ih, gente, cadê? Tinha mais coisa aqui, eu acabei esquecendo de colocar. Não tem uma função. Um caso que seja função. Não tem. Ela pula para os gráficos. Mas enfim, né? Então vai ser função quando eu tiver essas duas situações satisfeitas. Todos os elementos de A associados com pelo menos um elemento em... Com um único elemento em B. Todos os elementos de A associados com um elemento em B. E que essa associação seja exclusiva para x. Um x produz um único resultado em y. Né? Um x produz um único valor no conjunto B. Certo? Que mais? Quanto tempo de aula eu estou aqui? Geralmente eu limito em 1h40. Vou parar por aqui, senão vai ficar muito pesado esse vídeo para vocês. Vai ficar muito longo, já está muito longo. Geralmente é 1h30 que eu deixo. Mas então deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí eu ia falar da questão dos gráficos, né, para verificar quando que um gráfico é uma função ou não, mas isso aí a gente pode tratar na aula seguinte. Então, a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua a tratar desse ponto, né, de onde a gente parou. Então, por hoje é só, senhores, até a próxima aula, que é na semana que vem, né, na terça-feira da semana que vem. Grande abraço a todos, bom final de semana, bom estudo para vocês aí.